Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e a aulinha de hoje é de História, mais especificamente a Primeira Guerra Mundial e também o pós-guerra, ou seja, mais ou menos o fim da guerra. Solta a vinheta! Começando aqui sobre os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. É o seguinte, existem vários motivos para isso. Destacando primeiramente, a condição da burguesia estava ótima. No final do século XIX, início do século XX, ela estava em seu auge de desenvolvimento econômico e tecnológico, porém ainda tinha um grande acirramento entre as tensões que ocorriam entre as potências. Potências essas França, Inglaterra, Alemanha, entre outros. Com a unificação da Alemanha, ela se tornou ainda mais forte, tentando se industrializar cada vez mais, o que preocupava fortemente a Inglaterra. França ela também tinha um pouquinho de ranço da Alemanha, justamente porque há anos atrás, na Guerra Franco-Prussiana, a França simplesmente perdeu a região de Alsácia-Lorena, que era rica em ferro, petróleo, carvão, para a Alemanha, e aí ela ficou bem intrigada. Outra coisa que forneceu essas bases para a Primeira Guerra Mundial foi simplesmente as disputas imperialistas, que eram as disputas pelas terras da África, já que eles estavam vivenciando o período da Revolução Industrial e precisavam cada vez mais de matéria-prima. Nesse cenário, a gente tem a paz armada, que era simplesmente, eu não ataco se você não atacar. Nesse período, a gente teve uma grande produção de armas, porque se você atacar, eu vou atacar de volta, e um grande fortalecimento do exército de todas as potências. O nacionalismo também forneceu essa base para a Primeira Guerra, justamente porque as pessoas tinham uma ideia de unificação. Os países, as potências, tinham uma ideia de unificação das regiões. Por exemplo, quando falamos do pan-eslavismo, a gente tem a Rússia querendo dominar, entre aspas, ou reunir os povos da Europa Oriental em um só domínio. E no pan-germanismo a gente tem a vontade da Alemanha de reunir os povos germânicos sob um só domínio. Nesse cenário do pan-germanismo e do pan-eslavismo, a gente tem a criação de dois grupos, dois blocos. A Tríplice Aliança começou com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, enquanto a Tríplice Entente começou simplesmente com a Rússia, a Inglaterra e a França. A Tríplice Entente tinha aqueles que eram já fortes, que já tinham se estabelecido, enquanto a Tríplice Aliança tinha aqueles que queriam se estabelecer. É o seguinte, a Rússia e a Áustria-Hungria tinham um grande interesse na região balcânica. Em 1878, depois que a Rússia brigou com a Turquia, criou-se uma espécie de documento que assegurava, denominado Tratado de Berlim, que assegurava a liberdade da Sérvia, de Montenegro e da Romênia, que ficavam naquela região balcânica. Além disso, a região da Bósnia-Herzegovina passou a ser pertencente ao Império Austro-Húngaro, sendo que ela era balcânica. Lembrando, o Império Austro-Húngaro não fica na região balcânica. A Sérvia ficou meio que com ciúminho do Império Austro-Húngaro porque ele tinha essa terra, da Bósnia-Herzegovina. Então foi lá, chegou e matou o Francisco Ferdinando, que ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Com esse assassinato, o objetivo dos nacionalistas sérvios era simplesmente trazer a causa Bósnia-Sérvia. O que era essa causa Bósnia-Sérvia? Essa causa era simplesmente de que a Sérvia, assim como a Rússia, queria juntar todos os povos balcânicos sob um só domínio, um só governo. E então o Império Austro-Húngaro simplesmente falou, não é assim que funciona, tá? Passou umas regrinhas que a Sérvia deveria obedecer, senão ia dar ruim. A Sérvia desobedeceu às ideias e às leis impostas pelo Império Austro-Húngaro, e isso agravou a Primeira Guerra Mundial. Então, se perguntarem, o que foi que provocou a Primeira Guerra Mundial? O que realmente estourou? Foi quando o Império Austro-Húngaro ficou irritado com a Sérvia, porque matou o herdeiro do trono, e a Sérvia queria uma região do Império Austro-Húngaro. Então, os dois estavam irritados uns com os outros. Sobre o conflito, a gente tem um início desse conflito, né? Quando a gente começa com a Guerra das Trincheiras. A Alemanha queria primeiramente, quando ela foi apoiar o Império Austro-Húngaro e a Rússia apoiar a Sérvia, a Alemanha ela queria atacar primeiramente a França. A Alemanha simplesmente foi tentar chegar na França pela Bélgica e simplesmente foi barrada pelas forças belgas enquanto a França se organizava. Quando a França estava pronta, ela criou as trincheiras, que eram valas em que os soldados ficavam para ou observar os aviões que vinham de cima ou simplesmente
simplesmente meter bala em qualquer um que viesse pela frente. Esse foi um conflito estático, ninguém ia nem pra frente nem pra trás, ficavam só ali nas arminhas. Último, a gente também teve, de motivos, né, desse início da Primeira Guerra, a gente teve uma competição naval em que a Alemanha utilizava submarinos para explodir as embarcações navais e afundá-las, enquanto os britânicos utilizavam um bloqueio naval. O que é isso? Eu não permito que você utilize barcos ou qualquer outro tipo de transporte naval para trazer sua matéria-prima, para trazer seus suprimentos, para trazer qualquer coisa. Então, a Alemanha ficou meio que isolada do mundo. Indo agora para a guerra a caminho do fim. Um destaque para a guerra na África. É o seguinte, as pessoas pensam que na Primeira Guerra Mundial não teve muito conflito com a África, mas ela foi, o principal objeto de disputa na Primeira Guerra Mundial e palco de quase todos os conflitos. Cerca de 2,5 milhões de africanos, trabalhando tanto como soldados quanto como carregadores, realizaram e participaram de combates tanto na Europa como na África. Geralmente eles eram persuadidos pelo nacionalismo e pela ideia de orgulho de sua nação, ou eles eram enganados pensando que iam receber alguma compensação em relação à guerra, que eles iam ganhar alguma coisa, e alguns deles eram até mesmo forçados a participar da guerra, como em colônias como Mali e Argélia, pertencentes à França. Vários conflitos ocorreram em diferentes regiões da África, como por exemplo na África Ocidental, que foi tomada da Alemanha as regiões de Togo e Camarões por parte da Inglaterra e da França. Na região sul foi tomada a Namíbia e na região da África Oriental alemã, cerca de 100 mil africanos, trabalhando principalmente como carregadores, morreram por exaustão, por fome, por doença, entre outros. Na região da África Oriental, onde tem a maioria das colônias portuguesas, que na verdade são duas, Angola e Moçambique, em geral era uma região bem disputada, justamente porque era a porta da África Oriental, era a porta do Oceano Índico e eram as únicas colônias de Portugal. Nesse cenário, Portugal deveria fazer de tudo para proteger suas únicas colônias africanas diante da guerra. Claro que manteria sua neutralidade e sua amizade com a Inglaterra. Então, ele não tinha uma ideia de eu vou arrumar briga com a Alemanha. Não. A Portugal queria simplesmente ficar sozinha. A questão é que se a Alemanha tentasse dominar suas colônias africanas, ela teria que reagir. E foi assim que ela mandou diversos soldados, cerca de 30 mil soldados, para combater os alemães. Infelizmente, nas guerras em Moçambique, Portugal simplesmente foi humilhado por falta de treinamento, planejamento, medicamento e o clima e os mosquitos da região. A Rússia, ela estava passando por uma situação complicada em relação à Primeira Guerra Mundial. Isso porque a maioria dos seus soldados eram camponeses que não tinham nenhum treinamento, então eles se lascaram literalmente com a questão da Alemanha. Na Revolução Russa de 1917, infelizmente a Rússia ela teve que sair da guerra a pedido a pedido popular, da própria população, simplesmente para cuidar da sua relação com as pessoas, uma relação soviética, uma relação comunista. Estava começando o socialismo nessa época. Os Estados Unidos não participou em geral da Primeira Guerra Mundial, só no finzinho que ele apareceu. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos simplesmente ficou em hiato, ficou parado. Ele fornecia suprimentos, dinheiro, fornecia armamento bélico para os países da Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada pela Rússia, pela Inglaterra e pela França. Ele apoiava esse bloco justamente porque eles já eram os mais fortes, eles eram os formados, enquanto os outros poderiam ter qualquer tipo de ameaça. Ou seja, os Estados Unidos tinham confiança na Tríplice Entente. Dessa maneira, ele teve que entrar no conflito na Primeira Guerra Mundial para acabar com a situação ali da Alemanha. Ele teve que mostrar o seu poder, mostrar todo o seu armamento ali. E assim foi quando o imperador Guilherme II da Alemanha, né? Ele teve que abdicar do trono, que ficou aí à mercê do que o povo desejasse. Várias tecnologias foram desenvolvidas durante a Primeira Guerra Mundial. Dentre elas, a gente tem o motor a combustão, o avião, novas formas de produzir o aço, a gente também tem a produção do ferro, entre outros. Temos também os armamentos químicos, que são o gás mostarda e o gás cloro, que foram muito utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, e outros tipos de gases foram utilizados na Segunda como armamentos químicos. No ramo da batalha naval, das disputas no mar, a gente tem a criação dos submarinos por parte da Alemanha, que simplesmente permitiam que eles fossem de fininho, de mansinho ali por baixo e ninguém ia ver nada. Quando a Primeira Guerra Mundial encerrou, mais ou menos em 1918, se eu não me engano, foi 9 de novembro de 1918, houve
a Conferência de Paris, que esboçava a paz e os acordos de paz que seriam desenvolvidos principalmente na Europa. Os líderes nessas conferências sempre eram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, quem realmente tinha atuado com força na Primeira Guerra. Em geral, os Estados Unidos começou a esboçar a ideia da Liga das Nações, que seria uma prévia da ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa Liga das Nações teria sido criada para estabelecer princípios nas relações que os países têm uns com os outros, ou seja, deveria zelar pela paz mundial. Os Estados Unidos, na Liga das Nações, falou: olha, os países que perderam na Primeira Guerra Mundial não precisam devolver suas terras. Esse era o primeiro princípio. O segundo princípio era simplesmente o seguinte: O segundo princípio era simplesmente o seguinte: cada país pode negociar seu próprio tratado uns com os outros. Vendo que a Inglaterra e a França tinham perdido muita coisa na Primeira Guerra Mundial, simplesmente caíram matando em cima da Alemanha e fizeram o Tratado de Versalhes, que obrigava a Alemanha a devolver as terras, devolver as colônias e pagar uma indenização enorme, além de ter que entregar o corredor polonês, que era um acesso ao mar que estava presente na Polônia e era administrado pela Alemanha. O mundo pós-guerra foi simplesmente um caos. A Europa estava em uma questão entre paz e uma questão entre miséria, destruição, inflação, desigualdade e tudo mais. As crises sociais evoluíram para uma crise democrática e se instalaram vários regimes bem difíceis. Os operários, eles realizaram diversas greves para conseguir melhores condições de vida. E as mulheres entraram muito no mercado de trabalho justamente porque os homens estavam na guerra, o que as garantiu muita liberdade, independência financeira e até mesmo uma capacidade para estabelecer seus próprios movimentos. Os Estados Unidos só saiu no lucro, porque a guerra toda ele ficou exportando coisa para a Tríplice Entente, ou seja, só ficou ganhando dinheiro. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos ganhou 10 bilhões de dólares só com dívidas que a Europa estava devendo para ele. Absurdo! E na África a situação não foi diferente da Europa. Teve uma diminuição na população masculina, uma destruição das culturas, teve também uma nova visão sobre o imperialismo, ou seja, se desenvolveu aquela ideia de que nós conseguimos derrotar aqueles que estão tentando nos dominar. Então, na África teve um surgimento de um espírito assim para eles conseguirem derrotar qualquer um que tentasse dominá-los.